Buongiorno, irmão. Aqui está morrendo de sono. Vamos lá. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos para mais uma aula hoje. Continuando a nossa apostila, Viva a Tua Obra. E deixa eu só... Se vocês estiverem ouvindo o zunido aí de fundo, é porque os ventiladores que estão ligados, eles são bem discretos. E a lição de hoje é a lição número 11. Espera um minutinho. A lição número 11, o avivamento e a missão da igreja, né? Como o tema básico dessa apostila é o avivamento espiritual, o avivamento da igreja, da obra, enfim, das nossas vidas, a gente vai falar do avivamento e a missão da igreja, né? A necessidade que há de avivamento na igreja e a missão que automaticamente ela acaba tendo, né? Então vamos lá. Então, vamos orar. Ora por nós aí, Marcos, por favor. Pai, te agradecer ao Senhor, mais uma vez estamos reunidos, Senhor, para poder compreender a tua palavra. Amém, Jesus. Para poder a tua oportunidade, Senhor, e muito abençoado, meu pastor, complementar, para poder nos ensinar, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, agradecendo. Muito bem, creemos em Jesus, que podemos colocar tudo aquilo que podemos aprender, Senhor. Eu espero que Jesus, amém. Vamos lá. Então vamos lá. Hoje é a lição número 11, né? O avivamento é a missão da igreja. O texto áureo para nós está em Marcos 16, 15 e 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui são palavras de Jesus, né? Jesus estava próximo de subir aos céus. Então ele dá uma ordem, né? Um mandamento para os discípulos, que é o que a gente chama de o ide de Jesus, né? Então, vamos lá. A gente vai compreender como verdade prática para nós hoje, que nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa ao avivamento espiritual. Ou seja, se a gente quer realmente cumprir, porque a gente vai perceber que a igreja ela foi meio que se desvirtuando em alguns aspectos, liberalidade teológica, liberalismo teológico. Existe hoje o que nós chamamos de evangelho queer, né? Que é essa ideia, essa aceitação da questão do homossexualismo, enfim. E também esse evangelho coach, né? Onde o homem é o centro, essa coisa toda, que são coisas que foram desvirtuando a igreja, e a igreja foi abrindo mão de certos aspectos da sua características, vamos até dizer assim, e que acabam atrapalhando essa missão, né?
esse propósito, esse entendimento de que nós temos que realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Um minutinho. Então, a gente vai estudar hoje, vamos ler lá em Marcos, capítulo 16. Marcos 16, dos versos 14 ao 20. Marcos, fala um favor para mim aí, vai lendo aí, por favor. Marcos capítulo 16, do verso 14 ao 20. Finalmente apareceu ao povo, tanto ele que gratuitamente pelos homens e outras pessoas incredulidade e dureza do coração, por não haver que tinham visto já ressuscitado. Eu disse, isso por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê que toda cidade será salva, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem por alguma notícia, não estará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido do céu e assentou os direitos de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, operando com ele o Senhor, e confirmando a palavra dos finais que se seguiram. Amém. Até o 20, já leu? É, já leu. 14 ou 20? 14 ou 20. Amém. Bom, então vamos lá. Então o que acontece aí? Deixa eu só... Peraí. Então, o que acontece aí? Eu acho interessante nesse texto que Jesus já começa dando uma dura aos discípulos, né? Porque a Bíblia está mostrando que eles não creram. Apesar de tudo aquilo que Jesus vinha dizendo e deixando muito claro para eles, eles não creram. Então, isso já é um indicativo para mim e para você do cuidado que a gente tem que ter com a palavra de Deus. Por quê? Porque eles andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram a ação de Jesus em tudo que ele fazia, e mesmo assim, diante de todas as evidências, milagres, provas claras de que ele era o Messias e que aquilo que ele falava tinha que ter peso, eles simplesmente não creram. Quando Jesus morre, praticamente todos os discípulos se dispersam. E isso é uma coisa que tem que estar muito claro, muito presente na nossa mente, para a gente tomar cuidado com a nossa fé, né? Com a nossa vida espiritual de fato, para que a gente não caia no mesmo tipo de erro, né? Então, nós estudaremos hoje o quanto que o revestimento de poder advindo do Espírito Santo foi o propulsor, né? Foi o que impulsionou os discípulos para uma massiva salvação e evangelização pela igreja primitiva no primeiro século, né? E isso nos deixou um modelo que a gente, de busca espiritual e dedicação à grande comissão. Então, se há uma igreja que a gente tem que se espelhar, é a igreja do primeiro século, né? Qual foi o segredo? O que impulsionou? Por que eles fizeram o que fizeram? Por que eles impactaram o mundo? E qual é o segredo? O segredo é simples. Eles dependeram totalmente do Espírito Santo. Você pega Pedro, né? Antes de Jesus
ser crucificado e subir aos céus, ressuscitar e subir aos céus, depois você pega Pedro, depois que ele é batizado pelo Espírito Santo. Parece que ali você percebe uma ação do Espírito na vida dele, né? Então, uma característica comum a todos os cristãos avivados é, de fato, o comprometimento com Cristo e com a missão dada por ele de fazer os discípulos. Amados, é muito importante a gente compreender isso. Discípulo, fazer discípulo é construir relacionamentos também. Parte da formação de um discípulo é para Cristo, porque eles não, eu não faço discípulo meu, você não tem que fazer discípulo seu, você tem que fazer discípulo de Cristo. Mas o que vai construir isso em parte, é o relacionamento. Então, eles tinham isso muito forte, né, na vida presente deles. Então, o amor, a alegria e a gratidão por tão grande salvação impulsionam a busca do Espírito que, uma vez derramado, repercute uma vida completamente transformada. Então, você percebe hoje, por exemplo, pessoas que tinham dificuldade de relacionamento, hoje conseguem estar dentro da casa de Deus, no corpo de Cristo, na família de Cristo, e ser uma pessoa totalmente transformada, diferente, que se relaciona, que quebrou essas barreiras, que ao invés de construir muros, hoje constrói pontes. Então, o que é isso? É uma ação, uma intervenção do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, o fervor na busca pelo Consolador caminha junto com o fervor na busca pelas almas perdidas. Então, se eu amo a Cristo, porque essa é uma missão dada por Cristo, nós precisamos entender isso. Às vezes as pessoas acham que quando o pastor fala, irmãos, nós precisamos ganhar almas e tal, papapá, é como se fosse o pastor querendo fazer números. Não, mas essa é a razão da existência, uma das razões da existência da igreja na terra, é salvar outras almas, é a missão que Jesus nos deu. Então a missão básica da igreja, primordial, ela pode ter eventos, ela pode ter milhões de coisas, mas ela tem que ter em mente a necessidade de ganhar almas para Cristo, fazer discípulos. Então nós precisamos ter isso muito presente na nossa mente, ok? Então vamos lá, os objetivos da lição de hoje: primeiro, é conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Segundo, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. Não dá para fazer a obra de Deus sem o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na sua vida. Explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Se o tal avivamento que você diz ter não te leva a buscar almas e abençoar o outro, é só barulho. Nós precisamos entender isso bem definidamente na nossa mente. Então vamos lá, a motivação é que, como bem sabemos, os discípulos custaram a crer que o Mestre havia ressuscitado, né? Encontravam-se por demais dispersos e desanimados. Então, por quê? Porque na mente deles, eles tinham uma ideia de que Jesus, ele seria uma espécie de líder político, né? Eles achavam que Jesus viria, destruiria o reino romano, reconquistaria Jerusalém, Israel, enfim, e que ele dominaria. E quando Jesus Cristo morre, né, no primeiro momento, aquilo trouxe uma espécie de desilusão da parte deles. Mas preste atenção, essa foi a expectativa que eles criaram em relação a Cristo, não a que Cristo quis plantar na vida deles, percebe? Porque Cristo deixou claro em todo momento, né? Tanto é verdade que quando Jesus chega assim, o que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que isso é Elias, outros Jeremias, outros profetas. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala, não, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus fala, poxa, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, tal. Na mesma conversa, Jesus começa a falar que ele vai ter que morrer, e ressuscitar, morrer e ressuscitar ao terceiro dia.
Então, esse é o problema. As pessoas só pegam uma parte do todo. Aí ela fixa naquilo, ou já tem uma ideia, uma pré-compreensão. Porque o que é um pré-conceito? Você já tem um conceito formado antes de entender aquela situação. Você já tem um pré-conceito. Qual era o conceito deles? Que Jesus seria um líder político. E Jesus sempre deixou claro que ele não seria. Ele, inclusive, ele disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Então o que acontece? Quando Jesus Cristo morre, aí o Pedro fala: não, Senhor, de maneira alguma te faça tal mal, tal, não sei o quê. O que Jesus responde? Para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas as coisas porque cogita as coisas dos homens e não de Deus. Então, por quê? Porque a expectativa que eles criaram em relação a Cristo era uma, mas a expectativa que Cristo queria gerar neles era outra. Então, às vezes, há esse conflito na nossa mente, porque nós criamos as nossas ideias e as nossas expectativas, enquanto que a palavra está dizendo outra coisa totalmente diferente. E aí não é um problema de Deus, é um problema nosso, né? Então, quantos discípulos de Jesus também não se encontram assim hoje dentro das igrejas? Tem muita gente, irmão, criando, e em parte a culpa é da própria igreja. Quando eu digo igreja, eu estou falando das pessoas que a compõem, que criam uma expectativa de situações que a Bíblia não está dizendo que vai ser verdade, né? É como eu falei, esses modismos, essas teologias antibíblicas, teologia da prosperidade, a teologia coach, a teologia do liberalismo, é um câncer, porque vai criando na cabeça das pessoas uma expectativa que Cristo não falou nada daquilo. Então, por exemplo, quando cria aquela expectativa de que a partir do momento que você vai ser cristão, você vai ser abençoado, você só vai ter vitória. Os hinos hoje não fala da pessoa de Deus, fala da vitória que você vai ter. Já parou para pensar nisso? Não fala, não adora a Deus, não elogia, porque louvor é elogiar. Eu tenho que elogiar a Deus, isso é louvor, né? Então, aí vai criando essa expectativa. Então, quantas pessoas estão na igreja hoje frustradas, né? Desanimadas, dispersas? Muitas até trabalham na obra, presta atenção, muitos até trabalham na obra, porém estão sem a chama do primeiro amor, a alegria e o entusiasmo que tinham quando receberam o Santo Espírito. Muita gente hoje, irmãos, está cumprindo escala, mas não cumprindo o seu chamado. São coisas totalmente diferentes. Porque quando você cumpre o seu chamado, você faz isso com amor, com chama, com fogo do Espírito Santo na tua vida. Agora, quando você só cumpre escala, você vem porque você tem uma obrigação diante da administração da igreja, da parte eclesiástica e só. Então vigiemos e oremos a fim de que o desânimo e as distrações com as coisas, com os cuidados dessa vida não sejam capazes de minar a nossa sede e fervor, tanto na busca por Cristo, quanto na salvação dos perdidos. Ah, não, eu estou aqui para ser salvo, mas só que a partir do momento que você é salvo, você passa a ter uma missão que é salvar os perdidos. Então, e assim, muitas vezes, nessa questão evangelística, né, há muita coisa que nós precisamos aprender, né? E entender que muitas vezes Deus vai nos levar a lugares e muitas vezes nós não planejaríamos estar, mas Ele vai te levar. Abra aí Isaías 52. Versos 7 e 8. Isaías 52, versos 7 e 8. Diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina.
Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Então aqui Isaías falando daqueles que pregam a palavra de Deus, né? E quando eu digo prega a palavra, não é aquele que está no púlpito necessariamente só, mas aqueles que falam de Jesus onde quer que ele esteja, tá certo? Então, eu lembro que uma vez lá em Ferraz, uma época a gente juntava o pessoal, saía toda sexta-feira à noite, aí parava numa esquina qualquer, vamos parar aqui. Aí a gente começava a cantar uns hinos, de repente juntava algumas pessoas e ali a gente pregava a palavra, né? E numa dessas feitas aí, lá numa bairro chamado Cidade Kendall, nós paramos numa esquina, aí dentre umas pessoas que pararam lá era um pai de santo. Aí começamos a pregar, tá? E o pai de santo começou a conversar com o pastor nosso lá, o pastor Paulo. Aí falou assim, ó, o Paulo vai na minha igreja, tá? Aí não sei o quê. Aí o cara falou assim, eu vou na sua igreja se primeiro você for no meu terreiro. Aí o Paulo falou, tudo bem. Aí a gente olhou um pro outro, tá doido? Não, tudo bem. Que dia que você quer que eu vou lá? Não, sexta-feira que vem. Aí nesse dia eu acabei não indo, né? Cheguei tarde de serviço, acabei não indo. E o Paulo foi com os irmãos. Só que aí foi engraçado, porque chegando lá, os irmãos sentaram lá no terreiro, começou aquela batucada, papapá, e vai de lá, vai de cá, para daqui para de lá, e nada do pessoal descer, né? Aí tal, e o pai de santo começou a ficar invocado. Pô, meu, que palhaçada é essa? Aí chegou um momento que o pai de santo falou assim, ó, me desculpa, mas eu quero que vocês vão embora. Por quê? Eu falei, não, porque vocês estão me atrapalhando. Enquanto vocês estiverem aqui, eles não vão descer. Eles não vão descer, vocês estão me atrapalhando no trabalho. Só que aquilo ficou na mente do pai de santo. Pô, por que, né? E aí veio o desafio, eu vou na turma do teu terreiro, assim, não, semana que vem. Conclusão, aquele pai de santo foi na igreja e aceitou Jesus. Né? Então, a gente não pode perder as oportunidades que Deus nos dá. Né? Muitas vezes tem pessoas próximas, amigos, parentes, até mesmo clientes, né? Fale, tendo oportunidade, fale do Senhor Jesus. Porque, mas o que a pessoa vai achar não é problema meu. Isso é a pessoa, porque quem convence, irmãos, isso que nós temos que ter muito cuidado e ter em mente. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça não somos nós, é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo precisa que a gente pregue. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Então nós temos que ter essa percepção, entendeu? Então vamos lá. Agora uma pergunta que eu quero fazer presta atenção, você tem buscado mais do Espírito Santo para exercer a grande comissão? Primeiro, você tem preocupação de exercer a grande comissão? A partir do momento que você tem preocupação de exercer a grande comissão, você tem buscado mais do Espírito Santo para cumprir, exercer a grande comissão? Você tem investido tempo e esforço no cumprimento da principal missão deixada por Cristo à igreja? Inclusive ontem a irmã falou assim, a pessoa me abordou, falou de guardar o sábado, capaz de falar que eu estou falando heresia. O guardar o sábado está lá no Velho Testamento, certo, beleza. Mas se nós pararmos para pensar, quanto do nosso tempo nós dedicamos ao Senhor? Porque a ideia que se tinha em guardar o sábado era um dia que você separava para Deus, descansar e adorar o Senhor. Se nós pararmos para pensar, o nosso sábado é o domingo. Eu não estou falando que tem que seguir aquelas regras que existem lá na questão de guardar o sábado, mas
Deus, Ele quer que a gente primeiro descanse, e a partir do momento que nós descansemos, nós dediquemos um dia, de fato, para adorar Ele. Por isso que o domingo é indispensável para nós, né? Então, quanto que a gente tem gastado de tempo com essas coisas, né? E aprender, buscar. Inclusive, ontem eu vi uma pregação da Helena Tanuri, eu vou ser bem honesto, eu até chorei. A minha esposa mandou, né? Até agradeço ela pela preocupação, falou, ouve essa mensagem, você vai... E é a passagem da dracma perdida, né? Às vezes você tem aquela coisa, não, essa palavra eu já conheço, mas a forma com que ela pregou demonstra que muita coisa a igreja perdeu, e a igreja precisa recuperar as suas dracmas, precisa recuperar a dracma da comunhão, precisa recuperar a dracma da mesa, precisa recuperar a dracma da solitude na presença de Deus. É muito bom você buscar a Deus com a igreja como um todo, mas é muito bom também você buscar a Deus sozinho, na sua solidão, seja no seu quarto, seja no seu escritório, seja na sua sala, não importa. Aquele momento que você fala, Deus, eu estou aqui, ó, eu e o Senhor. A igreja perdeu essas coisas, né? E quando eu falo igreja, eu estou falando nós, tá? Então, e a igreja primitiva, ela era conhecida como? Pelo seu dinamismo, né? E além do seu dinamismo, o seu cuidado com o necessitado. Eles cuidavam, tanto que o diaconato foi instituído por uma necessidade de atender as mulheres viúvas, né? Então, a gente percebe o quanto que de repente a gente foi perdendo, porque hoje a igreja é muito tecnológica. Até a Helena Tanuri fala, a gente pinta as paredes de preto, coloca um telão no púlpito, um jogo de luz e achamos que está tudo bem, está tudo certo. Não é isso, porque as outras coisas foram se perdendo. Então, como dizia um pregador, né? Antigamente a igreja dizia, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Hoje a igreja tem prata e tem ouro, mas muitas vezes não tem Jesus Cristo para oferecer para as pessoas. E isso é um problema. Então a palavra-chave para nós hoje é o que? Missão. Essa é a palavra-chave para nós, tá? Primeiro ponto aí, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, o desânimo dos discípulos. Ficou evidente que quando Cristo morreu, os discípulos ficaram desanimados, né? Então, depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante, glorioso perante seus discípulos. Estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Mas lembra que eu falei no início? Jesus Cristo deixou claro que ele morreria, mas ressuscitaria. Então, ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, né? Estavam completamente desolados. Abra aí novamente, volta lá para Marcos 16, verso 10 ao 13. Olha o que diz. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não o quê? Verso 11 do capítulo 16 de Marcos. Estes, ouvindo ele que ele vivia e que fora visto por ela, não o quê? Não acreditaram. Então percebe, veja bem, irmãos, a gente critica os discípulos, como que pode? Porque, primeiro, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, já começa daí. Eles andaram, e nós temos a palavra, temos o Espírito Santo, e muitas vezes também não cremos. Olha a continuidade. Depois disso manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam no caminho, de caminho para o campo, que é o caminho de Maús. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito, não creram. É interessante o relato de Marcos.
Por isso que no 14 Jesus nem dá no meio. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressurreto. Ou seja, poxa vida, testemunhas me viram, relataram isso para vocês e vocês continuaram não crendo. Então por isso que o ser humano é complicado nesse sentido, e quando ou a pessoa não tem o Espírito Santo, que é o caso delas, ou então a pessoa tem o Espírito Santo, mas não dá crédito a ele, a gente vai ter essa dificuldade. Você prega, a pessoa não crê. Deus está falando, Deus está fazendo, a pessoa simplesmente não crê. Então nós temos que parar para pensar, como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a minha fé? Eu creio nas promessas de Deus? Aquilo que você ouve no domingo na sua igreja, você põe em prática? Você crê que é possível aquilo? Falando quando prega a palavra de fato, tá? Então, o segundo ponto, a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse: paz seja convosco. Eles pensavam que vinha algum espírito. Até que Jesus lhes mostrou a mão e os pés perfurados. Então imagine Jesus talvez hoje na igreja atual, ele está precisando fazer o mesmo. Ó, sou eu. Olha minhas mãos furadas aqui. Olha os meus pés furados. Poxa, a gente não consegue muitas vezes acreditar na palavra de Jesus, né? Então mesmo assim eles não creram que Cristo ressuscitado, até que Jesus fala assim: me dá alguma coisa de comer, de beber aí, que eu vou provar que sou eu estou vivo. Então percebe como que nós seres humanos somos muitas vezes incrédulos. Eles tinham testemunho, primeiro, Jesus tinha dito: eu vou morrer, vou ressuscitar, fica tranquilo. Aí ele ressuscita, Maria Madalena vem e fala, os discípulos de Emaús vêm e falam, eles continuaram não crendo. Jesus aparece diante deles, eles continuam não crendo. Jesus mostra as mãos, mostra os pés, eles continuam falando: então faz o seguinte, me dá alguma coisa de comer, vocês veem que eu não sou um fantasma. Então nós somos assim, irmãos, muitas vezes. A nossa incredulidade, a dureza de coração é algo que nós temos que combater na nossa vida. Por isso, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Você pode perceber que em todas essas aulas, essa apostila, a dependência do Espírito Santo é uma necessidade que é demonstrada aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito vos guiará na verdade. Tá? Terceiro, o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandamento, a grande comissão, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o seu ministério. Então esses sinais e milagres hão de nos seguir. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Agora, a percepção que nós temos que ter, nós cremos nesses sinais e milagres ainda? Porque eu sei que talvez existe muita aberração no meio da igreja hoje, muita coisa contraditória, mas Deus continua operando milagres, Deus continua fazendo maravilhas. A grande questão é que nós não temos crido, por isso ele não tem feito, né? E a indagação que Jesus faz cabe a nós hoje. Será que quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Então é uma coisa para a gente pensar. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. O livro de Atos é repleto desses relatos, né? O próprio Pedro, a ponto de, como ele não conseguia atender a multidão, só de passar com a sombra dele as pessoas eram curadas.
E hoje, se alguém chega assim para você e fala assim, ora por mim, porque eu estou doente, muitas vezes a gente fica falando, poxa, mas será? Não. A minha parte é orar, o milagre pertence a Deus. Ah, mas e se não curar? Pai, não sou eu, é Deus. Eu vou orar crendo. Então, Paulo, Silas foram poderosamente usados por Deus. Você pode depois conferir lá em Atos 16. Filipe curou, tanto que eles estavam lá no cárcere, eles foram presos, açoitados, começaram a cantar e louvar a Deus na madrugada, o cárcere veio abaixo. Filipe curou muitos enfermos. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebeu um avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. Muitas vezes, irmãos, a maioria das igrejas hoje, ou boa parte das igrejas, vamos dizer que a maioria não, mas boa parte, não ora mais por batismo com o Espírito Santo, não ora por cura, não ora por nada, por sinais e maravilhas, né? É tudo uma coisa muito, você vai ficar bem, Deus vai te fazer feliz e tal. Não fala mais de inferno, não fala mais do fogo, né? Porque João Batista falou assim, eu vos batizo com água, mas virá outro após mim e vos batizará com fogo, né? Então essas coisas, arrependimento não se prega mais em muitos lugares, né? Quando alguém peca, alguém erra, não, já vem aquela pessoa, nós temos que amar, né? A Bíblia diz não julgueis, mentira, porque não é bem assim, porque a Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Qual é a reta? É a palavra, né? E a gente estudou o livro de Coríntios, Paulo fala, não tem ninguém entre vós que possa julgar esse problema? Não tem pessoas santas, equilibradas, maduras para julgar essa situação? Vocês precisam pegar os seus problemas e levar à justiça pública, sendo que vocês poderiam resolver entre vocês. Só que tem essa ideia também que as pessoas não gostam mais. Hoje, se o pastor, dependendo da pessoa, se o pastor chegar e falar assim, irmão, eu vou te falar uma coisa muito séria, você toma vergonha na sua cara, vai se converter porque você está errando e tal, a pessoa já fica, não, eu não vou mais naquela igreja. Só que, irmãos, antigamente era assim, era pó e pedra. O pastor falava assim, preciso falar com você, meu Deus do céu. Ixi. Aí você já começava a pensar a cabeça, o que eu fiz, o que vai falar, porque você já ficava naquela, o pastor vai falar alguma coisa, o pastor, né? E muitas vezes o pastor era duro mesmo. Tinha um tal de pastor Faulkner, a quadrangular, meu amigo. O bicho era bruto. O sistema era rústico. O sistema dele era rústico. Mas a igreja funcionava, andava, as pessoas eram santas, tinham temor. Hoje as pessoas não têm mais temor de nada. Mas tem que voltar? Não, tem que ter equilíbrio. Estou falando que tem que ter equilíbrio. As pessoas também têm que saber que elas precisam ser corrigidas. Às vezes eu, como pastor, preciso ser corrigido. Eu erro. Então vamos lá. A transformação dos discípulos, a transformação dos discípulos após o revestimento do poder. Essa é a tônica desse capítulo. Existe um homem chamado John Knox, e ele foi um homem de Deus fantástico, né? Ele quis mudar não apenas a política, como a própria história do seu país, né? E que segredo esse John Knox tinha? Oração e confiança irrestrita da intervenção divina no curso natural dos negócios humanos. Ele cria que Jesus podia mudar e transformar não somente o sistema político, mas como as pessoas como um todo, né? Nas caladas da sua aflição, ele orava da seguinte forma, presta atenção: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Dá-me a Escócia, senão morrerei. Essa era a oração dele. E ele foi o causador
né, de um profundo avivamento na época dele na Escócia. Então, essa necessidade é para nós hoje. E ela pode começar aqui, ela pode invadir esse país, mas nós temos que clamar ao Senhor, temos que ter a disposição. A gente fala assim, Deus tem que fazer o avivamento, como se nós não tivéssemos compromisso nessa situação. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Se abrir para o Senhor e buscá-lo, falar, Senhor, me enche, faz o que o Senhor quer, nós queremos um avivamento. Então são coisas que a gente tem que parar para pensar. O John Knox, ele tinha essa disposição, esse interesse, essa chama, esse fogo, essa até uma necessidade que ele tinha de querer ver a Escócia rendida aos pés do Senhor. Segundo ponto, o avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais. O avivamento, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos discípulos, né? E mesmo eles sendo perseguidos, porque logo depois começou uma perseguição, eles continuaram pregando ousadamente o Evangelho de Jesus. Começaram em Jerusalém, como o próprio Jesus disse, até que eles foram perseguidos, dispersos, alguns deles presos, né? E eles foram proclamando, além da cidade santa de Jerusalém, eles foram pregando, se expandindo para outros lugares, né? Só que a dinâmica que eles tinham não era só pregar dentro de quatro paredes do templo, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. Por isso que, veja bem, trazendo para a nossa realidade aqui, eu acho muito importante o trabalho de célula, culto nos lares, né? Que é muito mais fácil você prender a atenção das pessoas. Eu não estou falando que o evangelismo de rua não dá resultado, não é isso. Mas é muito mais fácil você ter esse contato direto. Por quê? Porque é um relacionamento que você vai criando, né? Então, a igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária, né? Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida. O amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório no meio daquela comunidade. Então, o quanto que nós temos falado de Jesus, o quanto que nós temos aberto as nossas vidas para essa missão, né? Segundo ponto, o avivamento nas missões regionais, que seria mais ou menos você pregar em lugar um pouco mais distante, quando você fala, vamos para tal lugar, vamos fazer um trabalho assim, assado, né? A gente, como eu falo, às vezes a gente saía pregar no trem, e até o Brás, depois às vezes até Mogi pregando, depois voltava para Ferraz, né? E às vezes dava resultado, né? E tinha dia que não dava, mas a gente não desistia. Então a gente tem que ter essa percepção. Então vamos lá, peraí. As missões regionais atualmente. Nos dias atuais, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizar, cumprindo a grande missão de Jesus. Agora, que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições a fim de despertarmos para a obra de Deus. Porque, veja bem, muitas vezes, irmãos, a perseguição, ela não é gerada pelo diabo. Ela é gerada pelo próprio Deus. Para quê? Para que a igreja desperte. Porque diante de uma perseguição, aí os crentes ficam alertas, buscam a Deus pela necessidade. E aí, em função dessa busca, de repente eles começam a fazer aquilo que tem que ser feito, que é ganhar almas. Então, muitas vezes Deus precisa nos dar um chacoalhão. Quantas pessoas que às vezes têm uma vida espiritual mais ou menos, vamos dizer assim, e de repente tem uma experiência, sei lá, um acidente, quase morre, quase perde um filho, coisas desse tipo assim, e de repente aquilo que é como um baque na vida dela, fala assim, peraí, eu preciso acordar, eu preciso levar minha vida espiritual a sério. Então às vezes Deus precisa chamar a nossa atenção. Então que nós não venhamos cair nessa necessidade de Deus ter que promover, gerar, né, permitir que aconteça uma perseguição contra a igreja, para que a igreja desperte.
Porque é muito melhor a igreja simplesmente fazer o que tem que ser feito, para que a gente não caia nesse limbo, né? Onde a gente percebe na história da igreja que muitos dos nossos irmãos, inclusive até hoje, sofrem por uma perseguição religiosa. Até a Alessandra me mandou um testemunho de uma cantora que ela ficou presa em Eritreia, que é um país africano, e ela sofreu demais. Ela teve as 2 pernas quebradas, ela vivia num container, e a África é um país quente, né? Imagine você ficar junto com outras pessoas morando num container sem conforto nenhum. Então ela fala assim que muitas pessoas chegavam ao ponto de não saber nem mesmo quem elas eram, devido ao sofrimento que era feito sobre a vida. Ela falou assim que a única coisa que fazia ela resistir tudo aquilo era cantar louvores a Deus, né? E se eu não me engano, talvez eu esteja confundindo os testemunhos, é ela mesma. O pessoal chama, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Ela falou assim, não tem Bíblia. Não, você tem Bíblia, me mostra onde está a Bíblia. Ela falou assim, não tem Bíblia, então como é que você faz? Onde que ela está guardada? Ela falou, está guardada na minha cabeça. Aí os caras, está guardada na sua cabeça, então a gente vai arrebentar a sua cabeça para você esquecer. Aí começaram a bater na cabeça dela, enfim. Só que nós não temos esse problema ainda até aqui, né? Então a gente precisa despertar. Então quando a gente fala assim, vamos fazer um trabalho em célula, a célula é uma forma de evangelização. Quantas pessoas que às vezes você vai fazer trabalho em célula e tem lá dentro da casa um camarada, uma menina, um menino que não quer nem saber de Deus. Aí nas primeiras reuniões ele vai lá, fica lá no quarto, não quer, aí começa a chegar e de repente aquela pessoa se converte. Aí você traz pessoas para a célula mais fácil, culto nos lares, enfim, várias situações, tá? Então, uma igreja avivada demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária, né? É um prazer, né? Não precisa Cristo descer dos céus para poder fazer com que a gente faça o que é nossa obrigação, tá? Então, vamos lá. Lembra que Jesus Cristo diz lá em Atos 1:8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a Judéia e Samaria e até. Então Jesus Cristo, ele está dizendo, eu não vou mandar vocês para o campo missionário de peito aberto, eu vou revestir de vocês de poder. E o que é revestir? Eu vou tomar toda a tua vida, né? Eu vou te cobrir com o meu poder. Revestimento é isso, né? Quando você tem uma trinca na laje, o que o camarada vem lá e faz? Ele reveste a sua laje com uma manta, com algum produto para poder. É a mesma coisa. Então a gente precisa começar a entender que quando Cristo fala isso, ele está dizendo, eu vou blindar vocês com o meu poder, para que vocês façam a obra missionária. Mas eu vou lá, fulano mexe com isso, mexe com aquilo. Meu, a Bíblia diz o quê? Maior é o que está do que o que está no mundo. Então nós não temos que ter medo, nós temos que aprender a ser destemidos nesse sentido. Então, terceiro ponto aí, o avivamento e as missões transculturais. Porque lá em Atos fala assim, né? Quando essa passagem ele fala Jerusalém, Judéia e Samaria e até. Então vamos lá. A primeira igreja missionária. A igreja de Antioquia, que foi uma igreja que Paulo implantou, já realizava as missões locais ou missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Está lá em Atos 11, 20 e 21.
Por causa do crescimento da igreja de Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. O que quer dizer isso? Eles estavam na igreja de Antioquia e a igreja de Antioquia falou: nós vamos enviar você para tal lugar. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, como vimos em lição anterior. Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Lembra quando Paulo estava querendo voltar para a Ásia? E aí um anjo aparece para ele em sonho, um homem aparece para ele em sonho e diz assim: passa a Macedônia e salva-nos. A Macedônia é o que é a Europa hoje. E se eu não me engano, ele foi para a região do que seria a Espanha. E ali ele começou a pregar. Ele vai, cumpre o chamado, entende aquela visão e começa a pregar na Europa. Segundo, a evangelização e a decadência espiritual da Europa. Veja, a Europa foi impactada, ela foi durante um período de tempo o berço do Evangelho, né? Então, a partir da Europa, o Evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos, como a gente leu em aulas passadas, alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, acho que deve ser assim que se pronuncia, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus na África. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China, de 1853 a 1905. E houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Agora presta atenção: por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensa, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho no mundo hoje. Se tem um lugar que necessita do Evangelho, e numa proporção talvez igual ou maior do que a Ásia, por exemplo, é a Europa. Muitas das igrejas essas que já foram de John Wesley e Charles Spurgeon, que eram o príncipe dos pregadores, hoje estão se tornando mesquitas. Outras estão se tornando bares, ou pub, que é aquela coisa, aqueles bares ingleses. E há muitas pessoas que moram na Europa que falam assim: e tem lugares que se você falar de Jesus, você é preso, inclusive na Inglaterra. Veja, a Inglaterra, que era o lugar onde Charles Spurgeon, John Wesley pregavam. Então, a gente tem que olhar para essas coisas e falar assim: peraí, isso pode acontecer conosco. Então, por isso a necessidade de você fazer discípulos. Porque um dos grandes erros que nós cometemos é não passar o bastão. Hoje eu estou com 51 anos, eu já começo a sentir os problemas do meu corpo. Imagina quando eu tiver 78, 80, eu quero chegar até os 88 pelo menos. Agora imagine, quando eu tiver uns 80 anos, meu vigor físico vai ser o mesmo, então eu vou ter que passar o bastão para alguém. Agora, eu estou discipulando alguém para isso? Eu estou levantando pessoas para isso? Quem é que vai me substituir? Qual é o legado que eu tenho deixado? E é isso que tem que ficar, quando a gente olha para a Europa, a gente fala: peraí, eu posso virar isso aí. Então, talvez os meus netos podem herdar esse tipo de igreja. Então, eu quero que a minha família continue sendo salva. Então veja, e por que aconteceu tudo isso? Uma coisa muito simples: se acomodaram. O sucesso, ele é bom, mas o sucesso não é nosso, é de Deus. Então nós temos que continuar batalhando, nós temos que continuar na labuta da obra de Deus.
Ah, Deus fez coisa maravilhosa, dá glória a Deus, aleluia, mas qual que é a próxima, Senhor? Estou aqui, vamos lá. E é assim que tem que ser. Era assim que esses homens faziam. E de repente isso foi se perdendo durante a caminhada. Há países no velho continente que nem 5% das pessoas frequentam uma igreja. Tem pessoas que vão daqui para lá e tem dificuldade de achar igreja para congregar. Porque às vezes mora numa cidade e a cidade não tem igreja nenhuma, ela tem que ir para outra cidade para achar uma igreja para congregar. Então, clamor por avivamento espiritual. E uma coisa que tem que ficar muito clara: quando existe uma coisa na teologia chamada apologética, que é quando você distingue e mostra doutrinas erradas no meio do corpo de Cristo. Só que quando a gente vai praticar apologética, muitos cristãos falam assim: não, mas a gente não pode julgar. Como não? Como não? A questão não é julgar. A questão é você falar do que você está vendo claramente. E você tem que refutar essas coisas, né? Paulo, ele era muito claro em relação a isso. Quando ele esteve lá em Gálatas, com Pedro tinha um comportamento. Quando chegou os irmãos lá de Jerusalém, que ainda praticavam a circuncisão, ele começou a ter outro comportamento. Ele falou: está errado, você é um hipócrita. Então a gente vê ensinamentos que não tem nada a ver com o Evangelho. E é só vitória, Deus vai te dar vitória, que você vai alcançar, sabe por quê? E sempre as pessoas que são culpadas do seu fracasso, do seu insucesso. A culpa do seu fracasso e o seu insucesso é o seu pecado. Simples assim. Ninguém é culpado dos seus problemas. Ah, mas fulano fez isso, foi aquilo, porque as pessoas não querem que você cresça, não querem que você suba, não querem. Peraí. Primeiro que Jesus não prometeu muito dessas coisas. Já começa daí. E segundo, você está terceirizando suas responsabilidades. Então nós temos que combater sim. E o duro que hoje existe uma coisita chamada rede social. Aí você pega as redes sociais desse tipo de pessoas que pregam o evangelho diluído, que não tem nada a ver, que nem eu falei num vídeo meu, evangelho híbrido, porque depois não gera, não produz. Porque o que produz é o evangelho puro, na unção do Espírito Santo. Aí nós temos que combater, nós temos a responsabilidade de combater sim, e dizer: está errado, muita gente vai torcer o nariz, mas não tem problema, nós temos que fazer, porque isso é apologética, é defesa da fé. Terceira coisa, clamor pelo avivamento espiritual. As atividades, as missões transculturais, são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, que é o quê? Até os confins da terra. Então, elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou os seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Então, esse objetivo do missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar, presta atenção, pelos pastores, líderes e dirigentes. Porque às vezes a gente quer que o povo mude, mas quem tem que mudar primeiro é a liderança, né? E o que a gente percebe hoje em muitos lugares? Que a igreja, ela acaba se tornando um império pessoal das pessoas. Ela começa a se tornar um meio político, um jogo de poder, e Deus não está nesse negócio. Nós precisamos entender claramente isso daí, tá? Então vamos lá. A gente encerrar aí. Então qual que tem que ser a nossa oração? Qual foi a oração de Abacuque 3:2? Ouve, Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Por quê? Ele está falando assim: olha, pode ser que no meio de toda essa situação, o problema somos nós.
Então, lembra-te da misericórdia. Então, o avivamento é crucial para levar o Evangelho até os confins da terra, tá? Então, conclusão aí. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor da busca por almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja. Amém? Pergunta? Então, você estava falando aí do Paulo, né? Uma pergunta assim, quando o processo começou de Paulo, ele fez todo o processo, né? Como ele definia cristãos, então quando ele passou, quando Jesus, Ananias, ajuda ele, que percebe aí, Jesus, todo aquele processo, falar com Paulo, ele percebe. Aí então ele pega Jesus e Ananias que está, né? Que está contando Paulo. Tem todo o processo de mais de 3, 4 anos só. Ele entendeu na preocupação desse processo, e a gente entende que ele pregava o arrependimento, né? Ou seja, principalmente porque ele estava sendo perseguido na sua época, né? Então ele como ele tinha, né? Ele viu que ele estava errado. Jesus mostra para ele, né? Paulo ele percebe. Aí quando ele se desperta, e a partir dali, até a partir dele que leva o arrependimento, né? A do pecado, né? E também acho que a pessoa dele pesou também, né? Pelas nossas pessoas. A mensagem básica da igreja primitiva, a mensagem básica de Paulo e outros pregadores era justamente essa, né? O arrependimento do pecado. A igreja tem que retomar isso. A igreja precisa aprender, reaprender a pregar. Porque hoje a gente está muito preocupado em não milindrar a plateia que está nos ouvindo, né? Porque como eu falei, se você é um pouco mais duro, a pessoa já espana, já vai para outro lugar, vai para outra igreja, vai para outra igreja e tal, não sei o quê. Exato. Só que assim, Paulo ele entendeu que ele era um pecador de fato, né? Tanto que ele diz, eu sou o maior pecador que existe. Em outras palavras, ele diz isso, né? E ele, quando você lê o livro de Romanos, capítulo 7, por exemplo, ele fala, o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Tipo, ele está dizendo o quê? Eu tenho uma guerra interna, porque ele está falando mesmo depois de convertido. Ele falou, eu tenho uma guerra interna dentro de mim. Porque um lado meu quer fazer o certo, o outro quer fazer o errado. Mas parece que tem hora que o errado que vence. É isso que ele está querendo dizer. Então ele fala assim, eu tenho que depender do Espírito Santo. Então você vê que nas cartas dele, ele ensina o batismo, a dependência e tal. E a própria igreja, Pedro, ele fala, varões galileus, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino e tal. Então, eles levam adiante essa mensagem, né? E assim, se você pegar, mas isso foram reis lá, porque eram os apóstolos, tá? Então beleza, então vem mais para frente, os grandes avivalistas, os grandes homens de Deus dos séculos passados, 1800, 1700, enfim, por exemplo, Jonathan Edwards, a pregação mais famosa dele, sabe qual é o tema da mensagem, o título? Pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado. Então, inclusive diz que esse dia ele não pregou com eloquência nada, mas só que ele escreveu um sermão, ele subiu no altar, colocou a mão aqui na cabeça e começou a ler o sermão. Enquanto ele estava lendo o sermão e falando aquilo, pregando arrependimento, falando como que seria um Deus irado, os pecadores na mão desse Deus,
Diz que as pessoas viam o chão se abrir e elas ficavam desesperadas, falando, não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno, como se fosse um inferno embaixo delas. E nesse dia muitas almas aceitaram Jesus, né? Charles Finney, que eu sempre comento, né, que ele era um avivalista, que, uma vez ele entrou numa fábrica, os caras começaram a segurar nas máquinas, falaram, não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno. Então, agora, qual que era o segredo desses homens? Era a oração e dependência total e integral do Espírito Santo. Percebe? Então, só que aí com o tempo as coisas foram se perdendo e relaxando, e a gente precisa retomar isso em nome de Jesus. Amém. Tá. Outra coisa, eu estou falando de forma de milagre, né? Acho que tem duas coisas que favorecem assim, favorece. Seria a explicação da maturidade da igreja. Primeiro é que você falou, você não crê em Deus, né? Em Jesus, não crê em Deus. E a outra coisa é aquilo que Deus fala na Bíblia, né? Que faz separação de você e do pecado, né? Eu não tenho meus fatores que eu acho que pode ser, né? Porque, bom, talvez essa influência de duas situações e hoje tentando milagre, existe milagre. Mas na vida da frequência não era antes, né? Sim. A forma de crer em Deus, né? Eu vejo que a nossa ênfase tem sido feita em outras coisas. Por quê? Como a igreja se tornou uma igreja, tem se tornado uma igreja hedonista, o que é hedonista? É onde o prazer humano está acima de todas as coisas. E uma igreja humanista, onde o homem virou o centro da atenção. Tanto que é o que eu falei, as músicas hoje não falam da gente para Deus, é como se Deus estivesse falando conosco, mas no sentido assim, você vai ter vitória, você vai vencer, porque você passou por muitos vales, não sei o que, e Deus te levantou, vai te levantar, é sempre como se Deus para você, não, mas o louvor é para Deus. Aí você pega os hinos antigos, você pega, ele é exaltado, o rei é exaltado, não está falando nada de você, está falando de Deus. Grande é o Senhor. Então, quando nós desfocamos e invertemos a percepção, aí entra o que você está falando. Entendeu? Uma coisa muito interessante, pastor. Lá na Inglaterra, né, tem uma frase que eu acho merecida, que eles falam: Deus salve a rainha. Então, como que a Inglaterra está hoje em dia? Pois é. Está numa crise, economia, eles saíram do BRICS lá, né, da União Europeia, né? E toda hora está na alavanca de problemas lá, o primeiro-ministro se firma. Não, ele não vai longe. Então, é consequência dessa bobagem que eles falam, né? Sim. Deus salve a rainha. A rainha tem que salvar Deus. Exatamente. Saudar Deus, saudar Deus. Os próprios Estados Unidos, você vê que há uma decadência moral, uma decadência espiritual da parte deles, né? Que nem eu falei na pregação semana passada. Pesquisa na internet aí, coloca lá Filadélfia, coloca Boston, coloca San Diego, coloca Los Angeles, Nova York. São cidades que estão totalmente entregues à criminalidade e às drogas, né? Só que isso traz consequências, né? Isso traz muita consequência. Exatamente. E é isso. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por mais uma manhã nós estarmos reunidos na sua casa e online também, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor venha avivar o nosso coração. Não permita que nosso coração caia numa mornidão espiritual, uma frieza espiritual, e que, consequentemente, Senhor, isso venha trazer problemas para as nossas vidas. Mas que nós possamos, ó Pai, sempre sermos dependentes do Teu Espírito Santo. Para que, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós sejamos uma igreja avivada, uma igreja que faz a Sua vontade, a Tua obra, Senhor. E que, em nome de Cristo, Pai, nós possamos ver a Tua glória sendo manifesta em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, que nos dê um dia abençoado. Obrigado, Deus, por mais
mais um ano com a minha esposa, Senhor. E hoje nós iremos celebrar, nos alegrar com aqueles que nos amam, que são nossos amigos. Eu sei que algumas pessoas não poderão estar, mas estará aqui quem o Senhor acha que tem que estar. E nós celebraremos e glorificaremos o Teu nome por isso, Pai. Obrigado por esse dia e continua conosco e até a noite nós possamos estar aqui reunidos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Pastor.